Os assuntos de Tesla já são super secretos e vira e mexe a gente fala sobre eles aqui. Agora, se você já ouviu falar bastante sobre Tesla e nunca ouviu falar sobre Brown, é porque Brown tinha assuntos ainda mais secretos que Tesla. Ambos sabiam que existia uma relação muito profunda entre eletricidade e gravidade. Recentemente, algumas pesquisas revelaram que os alemães estavam trabalhando com OVNIs e tecnologias antigravidade por mais de 150 anos. Eu sou a Carol Capel, a sua investigadora de mistérios particularmente perturbadores favorita, e no vídeo de hoje eu vou lhes provar que a tecnologia antigravidade não só já existe, como também está sendo utilizada há muito tempo e que tudo isso é escondido bem embaixo dos nossos narizes. Você está preparado? Antes de começar o vídeo, eu preciso dar o recado de que toda terça, quinta e domingo tem live lá no site roxo. O usuário está aparecendo aqui em cima para você me seguir por lá. E se você não encontrar, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado. É só clicar, começar a me seguir e assistir as lives que acontecem toda terça, quinta e domingo. Também de quinta-feira tem um podcast que eu faço com a minha amiga Muriel, Quinta Dimensão Cast. É só você se inscrever no canal que está aparecendo aqui em cima no card e vir assistir ao podcast. Você pode assistir aqui no YouTube, mas também em todas as plataformas de podcast desse mundão. É de graça e eu tenho certeza que você vai curtir muito os assuntos que a gente fala por lá. Existiu uma época, gente, que em vários jornais do mundo pessoas avistavam objetos voadores, mas não só objetos voadores tipo OVNI que a gente vê hoje em dia, tipo umas aeronaves do mundo mesmo, aviões, balões, em uma época onde nada disso existia. Isso começou em Sacramento, na Califórnia, em 1896 e houve relatos de diversos locais dos Estados Unidos e do mundo. Existem evidências muito claras sobre o grande mistério das naves voadoras de 1890. Milhares de reportagens de jornal contando casos sobre avistamentos dessas aeronaves e milhares de pessoas afirmam que viram essas aeronaves voando e algumas até pousando. Tenham em mente que em 1890 não existiam aeronaves nos Estados Unidos, tá? Existia no máximo na França, na Europa, bem pouquinho. Por quê, gente? Porque essas aeronaves ainda não voavam propriamente. Elas levantavam voo, voavam tipo 10, 20 metros e acabavam caindo, se espedaçando toda e às vezes até provocando o falecimento de quem estava pilotando. Era uma coisa muito complicada, não existia aviação ainda. E tudo isso, gente, muito tempo antes dos famosos Zeppelins e dirigíveis. Mas então, se não existia aviação, como é que as pessoas viam aeronaves voando a 30, 50 milhas por hora e até pousando? Ai, gente, que bruxaria é essa? É aí que entra a história do Sonora Aero Club e um misterioso homem chamado Charles A.A. Delschau, que era um imigrante alemão nascido em Brandemburgo na época que a Alemanha ainda pertencia à Prússia, em 1830. Ele foi para os Estados Unidos e logo se juntou a esse misterioso aeroclube e permaneceu na Califórnia por 3 a 4 anos, depois se mudando para o Texas e ficando por lá para sempre. Em 1930, um dos diários pessoais dele foi encontrado, porque todos esses diários tinham sido destruídos e jogados fora. Porém, um dos diários foi encontrado em um sebo por um amante de aviação. E o cara levou para casa, achando que tinha comprado ali uma relíquia. Quando ele abriu, ele se deparou com um negócio que chocou ele e aí ele foi nas autoridades e as autoridades calaram ele. Uma história louca. Nesse diário dizia que ele fazia parte de uma espécie de sociedade secreta chamada NIMSA. Essa sociedade secreta alemã financiava vários inventores de diversos locais do mundo para que eles construíssem máquinas voadoras. Essas aeronaves bizarras estavam utilizando tecnologia rudimentar antigravidade. Mas como se isso não existe até hoje? Até hoje nós não tem. Como é que eles usavam lá em 1830? Tudo pau. Essa história obviamente parece muito distante da nossa realidade, só que nos Estados Unidos naquela época existiam dois homens diferentes que estavam empenhados nessa pesquisa da antigravidade: Nikola Tesla e Thomas T. Brown. Nikola Tesla, vocês sabem, a gente fala muito aqui sobre ele e tal, nós não vamos falar muito sobre ele hoje, nós vamos falar mais sobre o Thomas T. Brown,
porque ele estava muito mais empenhado nessa pesquisa. Ambos sabiam que existia uma relação muito profunda entre eletricidade e gravidade. E ambos também estavam trabalhando juntos naquele famoso experimento Filadélfia. Carol, não sei o que é o experimento Filadélfia. Basicamente, resumindo em pouquíssimas palavras aqui, foi um experimento conduzido pelo governo americano onde Tesla, juntamente com Brown, eles teletransportaram um navio imenso para quilômetros de distância e trouxeram de volta. Tem vídeo aqui no canal falando só sobre o experimento Filadélfia, se você quiser assistir o vídeo no card. Então os assuntos de Tesla já são super secretos e vira e mexe a gente fala sobre eles aqui. Agora, se você já ouviu falar bastante sobre Tesla e nunca ouviu falar sobre Brown, é porque Brown tinha assuntos ainda mais secretos que Tesla. Ninguém ouve falar sobre ele porque o que ele trabalhava e o que ele fazia é inacreditável, a gente acha que não existe. Eles estavam trabalhando em algo que foi nomeado de B. Brown Effect. Ele carregava um capacitor elétrico com mais de 100 mil volts e esse capacitor flutuava como se a gravidade não existisse mais. Ele acreditava que um metal extremamente carregado de eletricidade tinha capacidades antigravitacionais, uma espécie de força de equilíbrio entre partículas positivas e negativas. Nassim Haramein, o físico, você deve conhecer, ele é super famoso. Ele foi muito premiado na Bélgica, a gente já ganhou vários prêmios por causa dessa física totalmente anticonvencional com a qual ele trabalha. Ele fez muitas descobertas muito interessantes também no campo da antigravidade. Ele descobriu que se você olhar para a física de um buraco negro e a física no entorno do átomo, elas são praticamente a mesma coisa. Isso que eu contei para vocês, gente, da tecnologia antigravitacional que Brown estava trabalhando é apenas um mísero pedaço da tecnologia que esse homem descobriu, desvendou e trouxe para o planeta e foi ocultada. Ele nunca negou ter participado do experimento Filadélfia e como ele era uma pessoa muito honesta, mas não podia falar a verdade sobre o que ele estava trabalhando, as pessoas perguntavam para ele: o senhor trabalhou no experimento Filadélfia? E aí ele nunca falou que não, porque ele não podia. Ele não podia confirmar e falar: eu participei. Aí ele só não negava mesmo, e aí quem é esperto, só os inteligentes conseguem entender o que esse homem fala. Este homem fez uma demonstração na base de Pearl Harbor, onde ele levitou, utilizando essa tecnologia da altíssima amperagem da eletricidade, ele levitou um disco na base de Pearl Harbor. Milhares de militares viram. Algo que até os dias de hoje, gente, é inconcebível, porque ele fez esse disco chegar a uma velocidade de milhares de milhas por hora. A gente não tem isso nem hoje em dia, nem no jato mais rápido que existe. Então nós fomos obrigados a acreditar que gravidade é uma coisa e energia eletromagnética é outra completamente diferente, que não existe nenhuma coligação entre essas duas vertentes. Eu estou falando de propulsão por eletromagnetismo e levitação gravitacional. Isso existe? Não existe. Apenas trabalhando com eletricidade em altíssima amperagem, como o que Tesla fazia, como o que Dr. Thomas fazia e como o que os alemães faziam, esses vetores gravitacionais começaram a aparecer. Então agora nós descobrimos, através desses homens muito mais inteligentes que nós, que gravidade e eletromagnetismo são dois campos que podem ser manipulados. Mas espera, Tesla e Brown estavam olhando para isso em 1920, nós estamos em 2021, 101 anos depois, e a gente não descobriu isso ainda? Teve mais alguém pesquisando isso? Teve. Nikolai Kozarev, já ouviu falar? Ele é outro desses físicos, gente, que estuda a física de uma maneira totalmente não convencional. E aí, quando é não convencional para a comunidade convencional da física, todo mundo torce o nariz pro cara. Mas o cara é um gênio. Nikolai observou, obviamente todo mundo sabe disso, que o Sol é uma bomba de hidrogênio e que ele deveria estar cuspindo muito mais neutrinos do que realmente ele está. Ele encontrou diversas maneiras de medir essas forças e basicamente ele concluiu que a energia contida não só no Sol, mas em todos os astros são provenientes do tempo. Ai, como assim? Dentro de um átomo, o que nós temos é um núcleo muito carregado de partículas positivas e no entorno do núcleo nós não temos partículas de elétron, como a gente aprende na escola. Nós temos de fato uma nuvem de elétrons carregada com partículas negativas. E essa junção de partículas positivas mais partículas neutras e partículas negativas formam o equilíbrio dentro do átomo, tudo fica equilibrado. De acordo com a pesquisa de Brown,
essa coerente que eu falei pra vocês desse equilíbrio é um fluxo gravitacional. Sendo assim, o fluxo da gravidade e o fluxo da eletricidade caminham juntos e não são duas disciplinas separadas. Sendo assim, o próprio átomo por si só possui fluxos gravitacionais. Além dos soviéticos e Nikolai que estavam interessados nessa física de torção, outra entidade também estava muito interessada nessa física de torção: os nazistas. E o que mais intriga a gente é que na década de 50, esse assunto aqui que eu tô comentando com vocês hoje era muito abertamente falado pelos jornais, pela mídia. Existiam propagandas de carros voadores. O futuro terão carros voadores. Por quê? Porque eles estavam trabalhando para desenvolver essa tecnologia. E daí, do nada, do dia pra noite, vamos cancelar tudo. Parou! Até na cultura pop isso existia muito, gente. Se vocês imaginarem que, por exemplo, os Jetsons, que é um desenho de 1962, já tinham carros voadores. Então era algo que estava sendo preparado. Prestem muita atenção nos filmes e nos desenhos que vocês assistem nos dias de hoje, porque eles servem para preparar a gente para entender coisas que vão chegar no futuro. Só que lá para 1955 esse assunto já era extremamente abominado. Tudo aquilo que era mídia, falado, pesquisado e tal, tava todo mundo falando: não, imagina, isso não existe, vamos esquecer isso aí. E daí Brown foi mais além ainda. Ele começou a estudar a magia da Goécia, que é um negócio que eu não tenho permissão de falar sobre isso em lugar nenhum, porque o negócio é muito pesado. E ele descobriu que todas essas vertentes estavam diretamente relacionadas com a nossa consciência. Tudo bom. E que a magia da Goécia de fato poderia interferir nessa física de torção. Existem pesquisas bizarras que mostram que de fato existe um relacionamento entre a tecnologia e a consciência humana. Os cientistas acreditam que o campo de torção seria a força que interligaria tudo: tecnologia com consciência humana e a física que a gente tem hoje aqui no planeta. Porém, os alemães estavam trabalhando em algo também nesse intuito que ficou em segredo até o final da Segunda Guerra Mundial. Em 1989, o Muro de Berlim caiu e junto com essa queda, milhares de documentos comunistas começaram a vazar. Muitos desses documentos nunca antes vistos. E em 1995, um enorme compilado de documentos aqui da Polônia apareceu. E esses documentos contam a história de um fascinante artefato tecnológico que os nazistas estavam construindo, o chamado sino. O sino dá embasamento para a história de que os nazistas tinham de fato tecnologias antigravitacionais e tinham de fato um OVNI. Esse sino tinha um sistema de propulsão conhecido como Hanabu e eles construíram uma máquina voadora que tinha 3 metros de altura, 3 metros de largura, formato de sino. Esse objeto era esfriado de maneira criogênica com gás hélio líquido. Dentro desse dispositivo existiam 2 cilindros que giravam e dentro desses cilindros uma estranha substância chamada de Serum 525, Serum 525, traduzindo para o português. E ninguém sabe exatamente o que tem nesse sérum, mas acreditam que era mercúrio vermelho. Mercúrio vermelho? A rotação do mercúrio vermelho ali dentro desse sino criava uma espécie de câmara eletrostática. Essa câmara tinha uma energia muito carregada, bem como nos estudos de Tesla, e criava ali um campo gravitacional, fazendo com que esse objeto levitasse. Então o que os alemães criaram basicamente era uma mini versão do Sol de 3x3, com esse metal líquido aquecido como se fosse um plasma, porque, gente, o Sol é um plasma e está sob pressão eletromagnética. Isso cria a famosa física de torção. E como resultado, esse dispositivo cria uma espécie de bolha magnética que cancela a gravidade. Alguns sobreviventes do campo de concentração que viram esse objeto em funcionamento descrevem-o como um sino flutuante de cor azul que brilhava, levitando como se não houvesse gravidade. Em 1995, Ben Rich, o criador, o pai do avião invisível e também ex-presidente da Lockheed Martin, aquela empresa de aviação mundialmente famosa, ele fez uma declaração que completamente muda a maneira com a qual a gente enxerga a aviação no nosso planeta. Ele disse: nós já temos tecnologias para viajar para as estrelas e além, mas essas tecnologias estão trancadas em projetos secretos e precisaria da força de um Deus para liberar essas tecnologias para beneficiar a humanidade.
tudo, absolutamente tudo que você imagina, nós já sabemos fazer. Então quer dizer que aqueles filmes de ficção que a gente assiste e a gente acha que aquilo é impossível, que é futurístico, que é bizarro, isso tudo já existe? É isso que Ben Rich está nos dizendo? Acho que sim. Agora eu quero saber o que você acha dessa história toda. Se você acredita que de fato existem tecnologias antigravidade, mas elas não foram contadas pra nós, por qual motivo? Que também eu não sei pra você, mas eu tô vivendo minha vida normal, sem tecnologia antigravidade, e viveria com tecnologia antigravidade. Por que essas tecnologias foram escondidas de nós? Motivos bélicos? Comente aqui embaixo o que você acha, e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!